Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao 26º Encontro Online do Cinep. O evento de hoje complementa os debates que iniciamos na semana passada sobre o processo de matrículas para o ano que vem. Na semana passada, tratamos dos aspectos jurídicos e econômicos que envolvem esse processo. Hoje, o nosso convidado vai falar sobre a captação e retenção de alunos em tempos de pandemia. Vai falar da parte estratégica hoje. Então, antes de a gente iniciar a nossa programação de hoje, queria passar alguns recados para você, já nossos recados tradicionais. O portal do Cinep e as redes sociais, elas são atualizadas e abastecidas diariamente com todas as informações sobre o sindicato e todas as atualizações do momento. Então, siga a gente nas redes sociais, todas as nossas redes sociais, Instagram e Facebook e YouTube, são @CinepRS. Então, nos siga lá e ficam sempre por dentro dos nossos assuntos. Então, nesse momento, convido o presidente do Cinep, professor Bruno Eiseric, para dar as boas-vindas para todo mundo aqui no nosso evento. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sabe, Eduardo, que ouvindo tu falando agora, eu me lembrei de uma coisa, que aí, obviamente, a gente acaba entregando a nossa idade, né? Mas fale logo após o sinal o seu nome e a cidade de onde você está falando. Para quem está nos assistindo aqui, que alguma vez já fez uma ligação a cobrar, uma vez na vida vinha aquela gravação, né? Fale o seu nome e a cidade onde você está falando. Então, é sempre importante, na pergunta, obviamente, não é uma ligação a cobrar, mas é sempre importante a gente saber quem está falando, a escola, o município, a cidade, para que a gente possa identificar. Como o Eduardo falou, né, esse evento ele vem completar aquele que nós fizemos na semana passada, onde nós tratamos da parte referente a matrículas, né, e tratamos a parte jurídica, obviamente, e a parte também referente à parte econômica. Mas as escolas, e nós temos mais de 500 inscritos para esse nosso evento de hoje, até pelo convidado com muito conhecimento que nós estamos trazendo, a gente vai falar sobre captação e manutenção. A gente sabe quanto esse tema é caro para as nossas instituições, e por isso nós entendemos de fazer um evento separado, só para tratar de um tema tão importante como esse, né, que nós passamos no ano passado por uma pandemia, temos ainda alguns reflexos esse ano, e quem sabe, né, a gente já pode, em 2022, pensar em ter um ano um pouco mais parecido com aquele normal que a gente estava acostumado. E, então, vou ter o grande prazer, tenho a grande honra de apresentar o nosso palestrante de hoje. Os debates depois vão ser conduzidos pelo nosso primeiro vice-presidente, professor Dalpiaz, vai ficar com a parte dos nossos debates, mas eu quero agradecer muito, né, de ter aberto um espaço na agenda ao professor Ricardo Althoff, que é o nosso palestrante de hoje, né? Ele é ex-reitor da Faculdade Catarinense Dom Bosco, diretor da Dom Bosco Escola Inteligência e CEO da Prospecta Educação. Então, professor Ricardo, é realmente muito bom tê-lo aqui conosco, e eu lhe deixo uma plateia muito seleta e muito ávida para tratar desse assunto tão importante como é a captação e a manutenção, porque é o que dá, né, sustentabilidade para as nossas instituições. É claro que nós precisamos ter um projeto pedagógico, precisamos ter estrutura física, mas precisamos, obviamente, investir na captação e na manutenção. Muito obrigado por estar conosco essa tarde e um excelente trabalho com esse público que está ávido por ouvir o que o senhor tem para trazer para nós. Muito obrigado, muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Bruno, né, agradecendo aí o convite do Cinep Rio Grande do Sul, na sua pessoa, parabenizando também nessa questão de todo o evento, né, onde nós iremos falar um pouco deste assunto que é importante, né, que é a captação de matrículas e rematrículas, e esse assunto por si só, ele já é importante agora mais ainda devido à questão da pandemia. Então, eu quero saber, não sei se a minha apresentação já está
pessoal está visualizando? Sim, tudo certinho. Já está tudo certo, Eduardo, obrigado. Né? E eu quero fazer, até eu vi uma conversa no início da apresentação de sexta-feira, do evento de sexta-feira do Cinep, que eu participei, entre o Eduardo e o professor Bruno, onde eles estavam falando na questão de brindes, né? E eu quero fazer um desafio a você, mantenedor, gestor educacional, jornalista, pessoal da comunicação que está acompanhando hoje essa nossa palestra de captação e retenção de alunos em tempos de pandemia. Quem bater uma foto e marcar ali, @RKAutof, marcar também o Cinep Rio Grande do Sul, eu vou encaminhar, né, colocar no stories do Instagram, logicamente, a gente encaminha por direct o meu e-book, que é Como Transformar Sua Instituição de Ensino em uma Máquina de Matrículas. Vai ser um prazer direcionar e encaminhar esse brinde para você que está nos assistindo e dando esse prazer, né? E eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo, né, deixando claramente que em alguns estados desse imenso Brasil, retenção de alunos é referente à reprovação de alunos. Mas aqui, onde nós vamos falar, retenção de alunos é referente à continuidade do aluno na escola, na instituição de ensino, posteriormente ao término de um ciclo, que também é conhecido como rematrícula. E você pode perceber aí na sua tela, né, uma pesquisa, né, que a gente fez, a Prospecta Educação, que eu faço parte, tem um braço que é denominado a Data Prospecta, que realiza as pesquisas. E nessa pesquisa que foi realizada ali, nos meses de março e abril deste ano, né, nós, em cima de todos os segmentos educacionais, você pode ver ali, ensino infantil, fundamental, médio, infantil e fundamental, escolas, fundamental, ensino médio, cursos preparatórios, cursos de língua estrangeiras, polo de ensino à distância e universidade, nós chegamos a uma grande constatação, que as 3 maiores dores do gestor educacional na área administrativa financeira é a rematrícula, é a captação de alunos novos, e a matrícula, e a gestão de inadimplência. E ali você tem um percentual, né? Inadimplência 39,9%, captação de matrículas 27,2%, retenção de alunos 32,9%. Então, a retenção de alunos é uma das principais dores do gestor educacional e, consequentemente, a mais simples de ser resolvida. Então, você pode observar aí que muitas instituições de ensino, elas têm uma retenção de alunos menor que 89% e acham que estão bem no mercado educacional. E isso não é verdade. 89%, a partir de hoje, você, gestor, vai colocar na sua cabeça, é o número mágico que você tem que conquistar, no mínimo, para considerar uma matrícula, uma retenção de matrículas boa. Porque com eles, faltará apenas 11% de preenchimento através da captação de matrículas de alunos novos para totalizar os 100% das vagas. E a conquista, né, esse dado é muito importante, a conquista de uma nova matrícula é, em média, 4 vezes maior do que manter uma rematrícula. Faz sentido para você? Então, é com esse 89%, né, a gente fala 89%, tem escolas que, muito bem gerenciadas, muito bem administradas, que têm um percentual maior que esse, né? Faltando esses 11%, a sua inadimplência ela também será, no máximo, 3%. Então, a partir do momento que você resolver o problema da retenção de alunos, você resolverá também o problema da captação de matrículas e também da sua inadimplência. Vejam a importância que tem essa questão da rematrícula, né? Então, vocês podem estar imaginando, e até já estou dando um spoiler, se alguém quiser fazer uma pergunta, na questão desses 11%, né, dos 89% para 11%, esses 11%, na verdade,
eles são na verdade, é um percentual, que são aquelas pessoas, vocês devem ter notado, desse período de pandemia, que mudam de cidade, são as pessoas que estão inadimplentes com a escola, são as pessoas que tiveram algum problema com a escola. Então, esse percentual é um percentual ideal, é um percentual que você pode trabalhar e considerar de forma positiva. Faz sentido para você, gestor educacional? E onde está o grande erro no processo de rematrículas? Ali está matrículas, eu peço escusas, é rematrículas na sua tela. Muitos gestores educacionais, né, imaginam que a retenção de alunos ela deve ser trabalhada somente durante o período do processo de rematrícula. Então, a partir do momento que você conquistou o aluno na captação de matrículas, que é a parte muito mais complexa, onde ele, entre várias escolas, ele define estudar na sua, mas muitos gestores, eles pensam que agora eu conquistei o aluno, eu não preciso fazer mais nada. Isso acontece muito, gestor educacional. Então, o processo de rematrícula, ele inicia no primeiro dia de aula. Então, o aluno foi captado, o aluno entrou na sua escola, o processo de rematrícula, ele inicia no primeiro dia de aula. E fazendo o quê? O que a escola tem que fazer? O que a gestão administrativa educacional tem que fazer? Realizar um endomarketing. Com esse endomarketing, o seu endomarketing, ele trará uma fidelização desse aluno e, consequentemente, uma rematrícula positiva, uma rematrícula de 89%. Faz sentido para você, gestor educacional? E como trabalhar a retenção de alunos nas escolas? Você deve estar se perguntando no ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Lógico, cada modalidade tem uma tipicidade diferente. Então, isso daí tem que ser trabalhado de forma diferenciada. A retenção de alunos no ensino infantil, logicamente, ela tem que ser trabalhada com os pais, principalmente com uma associação de pais e professores, associação de pais e mestres, as reuniões, o vínculo nesse momento, família, escola, ele é muito, mas muito importante para trabalhar essa retenção no ensino infantil, para que você, gestor educacional, tenha sucesso. Já no ensino fundamental 1 e 2, no Fundi 1 e no Fundi 2, essa, na verdade, ela é uma tríade, né, que tem que ser trabalhada entre a família, o aluno e a escola. Então, vamos pegar, por exemplo, uma gincana escolar, né, com a participação de pais e alunos. Então, isso é uma congregação primordial para trabalhar a retenção no Fundi 1 e no Fundi 2. Então, essa mescla no ensino fundamental, ela é imprescindível para que você tenha sucesso na retenção de alunos. Já no ensino médio, a retenção ela deve ser trabalhada diretamente com os alunos, pois eles têm um grande poder de decisão junto aos pais. Nós já estamos falando o quê? Na pré e já na adolescência, ali no primeiro, no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio. Então, além de todo o procedimento, você tem que fazer passeio extraclasse, viagens de estudo, as confraternizações, elas ajudam e muito a reter os alunos do ensino médio. Então, essa estratégia de endomarketing que a gente viu anteriormente, ela é importante para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso. E essas estratégias, elas devem ser trabalhadas com técnicas e metodologias, e não fazendo apenas por fazer. Elas têm que estar na cultura organizacional da sua escola, da sua instituição de ensino. Faz sentido para você, gestor educacional? E aqui eu separei 5 passos para que você tenha uma rematrícula com 89%. A gente falou em 89%, né? E você tem que ter um norte, né, para direcionar
esses alunos, para que você tenha esse sucesso. Então, o primeiro passo é a rematrícula online, que eu imagino que você já deva estar fazendo aí na sua escola, né? Uma rematrícula 100% online. Quando a gente fala rematrícula online, não é pela metade, é 100% online. Tá? Isso daí tudo através do quê? Do app da escola, do aplicativo da escola. Então, as escolas, as instituições de ensino que não estão fazendo rematrícula online, estão perdendo alunos para a concorrência. Segundo, diversas formas de pagamento. Então, hoje, você tem que, a partir do momento que o aluno vai fazer a sua escola, vai fazer a matrícula na sua instituição de ensino, ou através da matrícula online, ou através presencialmente, você tem que ter várias formas de pagamento. Aceitar cartão de crédito, o Pix, né? Hoje em dia está muito na moda, cartão de débito. Então, todas as formas, diversas formas de pagamento é de extrema necessidade. A questão hoje, também no item 3, contrato digital, né? Então, o contrato digital, eu acompanho hoje em dia centenas de escolas e, através do aplicativo, o aluno fazendo a rematrícula, ele vai lá, lê o contrato, o responsável, logicamente, e já, indo para o item 4, assinatura digital, ele já assina o contrato. Então, a gente está eliminando papel, estamos ganhando tempo. Então, isso é imprescindível para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso, para que você tenha essa rematrícula maior que 89%. E um prazo, né? No quinto item ali, nós estamos falando um prazo de rematrícula. Seria um prazo que você vai botar uma deadline com uma entrega com um desconto da primeira parcela, ou um brinde, né? Então, isso daí é importante para que você tenha essa rematrícula e garanta essa rematrícula num ponto, numa data certa. Esses 5 passos que eu passei en passant são procedimentos que já foram testados e aprovados, onde eu auxiliei a implantação em centenas de escolas. E você, gestor educacional, que trabalha a rematrícula desde o primeiro dia de aula, se você não trabalha, inicie já no próximo ano, e realizar esses 5 pontos, atingirá os 89% ou mais de rematrícula. Ok? Faz sentido para você? Aqui, já passando um pouquinho aqui para a nossa captação de matrículas, e muita gente não sabe, né? Captação de matrículas, faz no oba-oba, vamos abrir as matrículas para 2022, mas sem uma técnica, sem metodologia, né? Não sabe o que é a captação de matrículas. E a captação de matrículas, captação de alunos novos, nada mais é que a gestão de captação de matrículas é uma determinada estratégia, com técnica, que é utilizada para quê? Para atrair pessoas interessadas, alunos interessados em estudar na sua escola, e esse seria o primeiro momento, e um segundo momento, convertê-las em alunos matriculados. Então, é atrair e, posteriormente, converter. E o grande segredo, anote aí, para iniciar qualquer processo de captação de alunos novos, é entender o seu futuro aluno. Você tem que ter a persona desse seu futuro aluno. A persona nada mais é que a representação fictícia do aluno ou do responsável. Quando eu falo responsável, o responsável ideal é a pessoa que financia, o responsável financeiro pelo aluno, caso seja nesse momento. E o que você precisa saber para montar uma pesquisa de persona? Está aí na sua tela, né? É a idade, o sexo, a formação educacional, o poder aquisitivo. Essa questão do poder aquisitivo, classe social, eu tenho acompanhado muito, né? Hoje, com as pessoas fazendo, deixando um pouquinho de lado o marketing tradicional,
na campanha de matrículas, que é rádio, televisão, jornal, devido ao alto investimento, alto custo do investimento, e entrando diretamente no marketing digital educacional, que seria impulsionar posts no Facebook, no Instagram. Então, isso daí que entra essa questão que eu quero falar, da classe social, do poder aquisitivo, porque estas ferramentas, elas abrem para você segmentar o seu público. E muitas escolas, além de fazerem de forma errada, de forma equivocada, devido à segmentação. A escola tem um público classe A e ele está fazendo uma propaganda para o público classe C. Isso acontece. Então, o grande erro é a persona, a montagem dessa sua persona, a montagem dessa persona fictícia, né? E também da segmentação que você vai inserir nas redes sociais para captar esses alunos. Você pode ter certeza, gestor educacional, que sem a persona, de uma forma definida corretamente, aí a gente está falando do aluno ou responsável, ou dos dois, né? Por que eu estou falando aluno responsável? Porque a sua propaganda, o seu post, por exemplo, ou o seu folder, ele pode ser direcionado para o aluno, ou como pode ser direcionado para o pai de aluno. Então, essa segmentação e essa persona, por isso ali, você tem que fazer a persona do aluno e a persona do responsável do aluno, você não conseguirá ter um sucesso na sua captação de matrículas. Então, saiba disso, a montagem da persona, né, muitas pessoas já erram, minha campanha de matrículas não está boa, eu investi de forma errada. Não, é porque ele já iniciou errado no sentido de errou na persona, né? Então, por isso, eu separei aqui para que você tenha uma captação de matrículas de sucesso agora para 2022, nesse momento de pandemia que a gente vive, né? A sua escola ela tem que ter diferenciais, né? Então, aqui eu separei 5 diferenciais. Na verdade, né, eles não são diferenciais inéditos, mas que você, gestor educacional, precisa trabalhá-los de uma forma inteligente. E a primeira ali, que eu gosto sempre de frisar, é ter, nesse momento, né, ter uma mensalidade justa e valor agregado. Então, depois dessa crise financeira gerada pela pandemia, o responsável ele analisa o custo-benefício da instituição de ensino onde ele quer que o seu filho estude. Porque hoje nós temos quase 2/3 dos brasileiros, uma pesquisa também, afirmam que estão vivendo em uma vida mais simples devido a essa crise. E, com isso, o valor da mensalidade, ele é um fator determinante, sim, para o responsável escolher o local que seu filho vai estudar. Logicamente, não estou falando para entrar em leilão, isso daí é inadmissível, né? E, logicamente, também, além disso, o responsável, os alunos, eles buscam o quê? Uma coisa que a gente não está falando nesse momento, que é um ensino de qualidade e excelência para estudar. Isso daí é óbvio, né? Então, isso daí tem que ficar muito claro. O segundo item seria a facilidade de realização da matrícula, né? Então, a conveniência é um fator muito importante para que o aluno responsável faça a matrícula. Eu já vi muita gente ir embora, né, no caso aí de forma presencial, pela demora no atendimento para a realização de uma matrícula. Então, as escolas, as instituições de ensino, elas devem ser ágeis. Primeiramente, que a gente falou ali, utilizando a matrícula online. Ela já divide. Se você conseguir colocar 50% matrícula online e 50% presencial, já não vai sobrecarregar o seu atendimento, a sua sala de matrícula, né? Então, é que ela deve ser totalmente, né, a matrícula online ela tem que ser totalmente digital. E nas matrículas de forma presencial,
elas devem ser realizadas em um ambiente próprio, ou seja, em uma sala de matrícula. E ainda mais, de preferência, com horário agendado. Então, isso vai facilitar e muito a realização da matrícula. Tá? Então, e uma nova modalidade que eu acompanhei, que iniciou ali em agosto de 2020, né, que iniciou devido à questão da pandemia, foi a matrícula em domicílio. Isso daí é sensacional, foram 3 escolas no interior de São Paulo que organizaram, deu certo, né? O que acontece? Onde o motoboy vai até a casa do aluno, o responsável, leva o contrato impresso, leva a máquina de cartão, né? E essa modalidade surgiu devido ao medo de algumas pessoas circularem nas ruas, devido à questão da pandemia, do vírus, e também da ignorância de algumas pessoas com medo também de utilizarem a internet para pagamento, nessa questão de golpes, né? Então, essa matrícula em domicílio demanda mais, existe um custo maior, né? Existe essa questão, você também não precisa, essas instituições de ensino, dando uma pincelada, elas não precisam comprar uma moto, não precisa contratar um motoboy, né? Isso tudo hoje existem empresas terceirizadas que fazem isso com toda tranquilidade, caso você queira adotar também, mas é mais uma modalidade para que você não tenha essa perda de matrículas. Terceiro item, você pode verificar aí, é equipe administrativa treinada. Isso daí hoje é uma das grandes dificuldades. Você sabia, gestor educacional? E já começa ali no RH, né? O recurso humano da escola, dentro da questão de gestão de RH, ele tem que já iniciar ali do seu processo a contratação de forma correta. Então, esse é o primeiro passo. E, posteriormente, né, a escola, investindo em treinamento, investindo na capacitação da equipe administrativa, o impacto de aumento de matrículas, ele é considerável. Pois o treinamento, né, é mais do que um protocolo de atendimento. E esse protocolo de atendimento ele deve ser inserido num manual de matrículas. Então, esse manual de matrículas ele vai facilitar e vai ter um norte para profissionalizar esse pessoal que está ali à frente das matrículas no dia a dia. Faz sentido para você? Isso é de extrema importância. Saiba disso, gestor educacional. O quarto item é a inovação. Na verdade, a inovação ela tem que estar no dia a dia da sua instituição de ensino, pois ela é uma forma de manter o diferencial. Ela é própria sua. Ela está dentro da sua cultura. Então, a cultura da inovação ela tem que ser treinada, ela tem que ser informada para todos os colaboradores administrativos. E quando eu falo colaboradores administrativos, ela tem que ser desde a secretaria até o pessoal da limpeza, para eles saberem a cultura da inovação e fazer com que essas novas ideias estejam facilmente aceitas por toda a equipe. Então, isso é muito importante. Então, a cultura organizacional, se você tem e não divulga para os seus colaboradores, faça isso amanhã já. E o quinto diferencial, que é a tecnologia. Mas aí você deve estar pensando, poxa, Ricardo, isso daí é básico, né? Mas quando eu falo a tecnologia voltada, né, para a educação, todo mundo imagina que é tecnologia educacional, né? Empregar os recursos tecnológicos para os alunos. Mas não, isso aqui eu estou dizendo não somente para o ensinamento, mas sim também como facilitador para os seus colaboradores administrativos e também para quem vai fazer a matrícula, os responsáveis ou os alunos. Né? Então, essa tecnologia para captar alunos, isso é de extrema importância. E nós temos 2 exemplos
que são imprescindíveis hoje. E se você não tem, você também está perdendo muitos alunos, né? Que é básico, né? O software educacional que você utiliza e o aplicativo da sua escola. Sem estas duas ferramentas, uma escola, uma instituição de ensino, independente do seu segmento educacional, a gente pode estar falando ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, escola básica, cursos preparatórios, cursos de língua estrangeiras, polos de ensino à distância, ela não conseguirá funcionar de maneira célere, ela não terá um grande diferencial e não conseguirá ter sucesso nessa captação de matrículas de alunos novos. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês que a captação de matrículas, né, isso daqui eu gosto de dizer sempre, né, que ela não adianta, né, não adianta o mantenedor, o diretor administrativo investir em marketing e não treinar a sua equipe. Faz sentido para você? O marketing que temos, o marketing tradicional ou marketing digital, ele leva o seu prospect, ele leva a sua lead até a porta da sua escola. Dali para dentro, é com quem? É com a sua equipe. É com a sua equipe de matrículas. E caso ela não esteja treinada, a sua chance de perder a matrícula é muito grande. E muitos gestores educacionais esquecem desse passo. Eles fazem a campanha de marketing, investem e esquecem do quê? Do treinamento. Então, esse treinamento, ele é imprescindível para que você tenha sucesso na captação de alunos novos. E o que a sua equipe de matrículas precisa aprender num treinamento? A operacionalização, né, de todos os colaboradores administrativos, de todos, eu digo, não somente estão à frente das matrículas, mas desde o pessoal da limpeza, o pessoal da inspetoria que está ali na porta da escola, né, e aprender coisas básicas, né? Eles precisam aprender as boas maneiras, o bom dia, o boa tarde, boa noite. Falta isso às vezes. Visito várias escolas, a pessoa não tem o cumprimento. A utilização, logicamente, do software educacional, com um grande CRM, o treinamento do atendimento telefônico, apesar de ter diminuído muito devido ao atendimento nas redes sociais, né? Então, a partir do momento que a sua escola, sua instituição de ensino tem Facebook, Instagram, você tem que responder ali. Atendimento pelo WhatsApp. Mostrar a instituição de ensino, saber mostrar a escola, por onde começar. Então, essas estratégias, elas têm que estarem todas compactadas no seu manual de matrículas, o manual de matrículas da sua escola. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Você vai utilizar na captação de matrículas para 2022 tablets. Tablets, você vai estar lá, tablets para a realização das matrículas, para mostrar que também é uma forma rápida de fechar matrícula, mas o que você tem que fazer? Você precisa treinar a sua equipe para a utilização desse tablet, para que não tenha nenhum erro, nenhum equívoco na hora da matrícula. Outro ponto também importante, dentro dessa questão do treinamento da equipe de matrículas, é o formato do treinamento, né? Então, nós temos que analisar 2 pontos nisso: o orçamento e o tempo. Então, o orçamento desse treinamento, ele precisa, o gestor, o mantenedor, ele precisa definir qual a verba financeira para esse treinamento. Lembrando que essa verba, ela é o quê? Oriunda do marketing. Então, você pode estar fazendo a pergunta, mas qual o percentual que eu devo? Depende do tamanho da escola, depende de quantas pessoas serão treinadas, né? Mas que precisa ter uma parte da verba
direcionada para o treinamento, precisa. E esse treinamento, ele pode ser na sua própria escola, você já reduz custos, ou em um hotel, né? Um hotel para confraternizar, fazer uma congregação. Hoje, nesse momento de pandemia, existe até o treinamento online, né? Que com certeza não é eficiente tanto quanto presencial, pois o objetivo do treinamento da equipe de matrículas é a união nesse momento. Então, sempre o treinamento deve ser feito, independente do tamanho da escola. E na questão, na seara, na questão do tempo do treinamento, né, ele deve ser realizado com muito critério, sendo que cada tópico a ser direcionado, ele deve estar diretamente cronometrado, para que não tenha atrasos, para que não fique... Por exemplo, se você for fazer o treinamento em um hotel, com uma confraternização, que vai iniciar às 8, vai ter um café, vai ter um almoço, vai ter a parte da tarde, vai finalizar ali 18, 19 horas, você tem que fazer esse cronograma de forma pontual e certeira. E também, no treinamento ali, palestrante, você está vendo aí na sua tela, você tem que definir quem que vai ministrar esse treinamento, né? Então, logicamente, vai depender da sua verba. Se a verba está um pouco mais curta, o que você vai fazer? Você vai pegar um palestrante interno, alguém de dentro da sua instituição de ensino, um diretor, um coordenador, ou seja, um gestor educacional da própria escola. E um palestrante externo, um especialista, né, em captação de matrículas, para que você tenha uma informação mais precisa e, posteriormente, a palavra com o mantenedor. E aqui eu separei 5 pontos cruciais nesse momento de pandemia para que você tenha êxito, sucesso na sua captação de matrículas. E aqui nós estamos falando na captação de matrículas em uma escola de educação básica, seja ela do ensino infantil, do fundamental ou médio. Ela deve ser o quê? Muito bem trabalhada para que não tenha erros durante o processo. E, diferentemente, estou aqui pensando, de uma captação de matrículas de cursos livres, por exemplo. A captação da sua escola, educação básica, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Você sabe quando ela vai começar, você sabe quando ela vai estar já na metade, né? Então, para isso, você deve organizá-la. Muitos gestores estão abrindo a captação de matrículas abertas, e não fazem muita coisa, só preparam a campanha de marketing, faltando toda essa questão que nós estamos falando. Então, primeiro ponto, metas e objetivos. Você tem que estabelecer este direcionamento de quantos alunos você pretende captar. Quantas turmas que a sua instituição de ensino vai ofertar em cada período no próximo ano letivo. Quantos alunos, que a gente falou ali anteriormente, no início da palestra, quantos alunos serão retidos do último ano para o próximo ano letivo? Você tem que saber esses percentuais, né? Então, isso daí você tem que traçar esse percentual para que você tenha um norte junto à realidade das vagas existentes e, muito importante, criando com a sua equipe de captação de matrículas metas diárias, metas semanais, metas mensais. Você tem que ter esse direcionamento, você tem que ter essas metas e objetivos para que você tenha um norte. O segundo item é o marketing digital, né? E aqui a minha dica, né, é você trabalhar a segmentação de forma correta, né? Hoje, muitas instituições de ensino não estão fazendo marketing tradicional, devido ao alto custo, também conforme a gente falou anteriormente,
estão fazendo o marketing digital, até porque ele é mensurável, você sabe de onde está vindo o seu aluno, né? Então, a minha dica nessa questão do marketing digital é a segmentação de forma correta. Isso é muito fácil e muito básico. Se o post, com a sua copy, com a sua imagem direcionada, com o direcionamento do Saiba Mais, for para o aluno, você deve segmentar para o aluno. Se o post for para o pai de aluno, para a mãe responsável que seja, você deve segmentar para o responsável. Muitas pessoas não fazem isso. Então, o marketing digital, a grande dica é a segmentação. Terceiro item, sala de matrícula. Muita atenção, gestor educacional. Caso a sua escola, né, não tenha ainda, vamos lá, uma sala, um cantinho para fazer a matrícula de forma presencial, onde somente o interessado e o atendente da sua equipe de matrícula estiverem, você pode ter certeza, você está perdendo matrícula. Esse ambiente, ele deve ser planejado estrategicamente para quê? Para que você feche a matrícula. Eu estava, 2 semanas atrás, uma mentoria com uma escola de ensino infantil e Fundi 1, e ela passou para mim que não tinha um espaço físico, né? Muitas escolas não têm um espaço físico para realização da sala de matrícula. O que a gente fez? O que a gente pensou em conjunto, né? Nós adaptamos uma sala de aula no período de férias para ser a sala de matrícula. Não é o ideal, né? Porque as matrículas já iniciam no processo, mas já vai ajudar. Então, isso daí é importante, a sala de matrícula. Caso você ainda não tenha, você repense, monte, porque, apesar de ser uma tendência da matrícula online crescer e chegar ali, conforme também falei anteriormente, meio a meio, 50% vai fazer. Não estou falando de rematrícula. Rematrícula é 100% online. De matrícula de alunos novos, já com pagamento, assinatura, tudo através do site da instituição de ensino, né? Vai ser 50%, 50%. Independente disso, você tem que ter a sala de matrícula. Ok? Faz sentido para você? O item 4 que eu separei aqui de pontos cruciais em captação de matrículas nesse momento de pandemia. Um modelo, né, de parceria, de convênio, né, convênio com empresas ou convênio com associações comerciais, vai da sua tipicidade regional, né? Então, nós temos escolas em grandes cidades, escolas em cidades de médio porte, escolas em cidades de pequeno porte. Vai depender muito da parceria, mas seria com empresas ou com associações comerciais. Isso daí, ela resultando, na verdade, um programa que vai beneficiar o colaborador e seus dependentes dessas empresas ou filiados a uma associação comercial e ajudarão e muito na sua captação de matrícula. Essa parceria, você pode ter certeza, sendo realizada de uma forma assertiva, ela vai render muitas matrículas, né? Eu tenho vários casos, vários cases que realmente encheram suas escolas com parcerias, com convênios. Item 5, bolsas de estudo, né? Porque a gente está vivendo um momento de pandemia, aquele item que eu falei também, que o responsável, ele analisa o quê? O custo-benefício hoje para que ele realize a matrícula, né? Então, uma bolsa de estudo, ela é uma ajuda concedida pela escola ao estudante e, consequentemente, para as famílias. Eu não estou falando aqui, gestor educacional, de financiamento estudantil, né? Isso seria outra coisa. Estou falando em uma ajuda, um desconto pontual. E um item que eu também gosto bastante de falar, que hoje existem várias empresas que ofertam sua escola e dão
um determinado desconto e ficam com a primeira mensalidade. Você já deve ter sido impactado quanto a isso. A minha sugestão é que você não terceirize isso. Caso você realize esse andamento, compactue com esse direcionamento, faça você mesmo seu programa de bolsas de estudo. Faça você. Faça a sua escola, você vai ter um gerenciamento muito melhor quanto a isso. E duas sugestões que eu gosto de passar nas minhas palestras, nas minhas mentorias quanto a isso, os dois mais simples. A bolsa de estudo por mérito, que você pode ofertar, seria um vestibulinho, né? Ou uma prova de seleção, e ofertar descontos proporcionais para os primeiros lugares. Né? Acertou tanto, vai receber 100%, acertou outro, vai receber 50%, e assim sucessivamente. Isso é muito bom para pegar alunos bons, né? E ainda de outras instituições de ensino. Então, a bolsa de estudo por mérito, ela tem um grande valor para as escolas que proporcionam esse programa de bolsa de estudo. E o outro, né, é a bolsa de estudo por condição financeira. Hoje, dentro desse momento de pandemia, é muito importante a escola, a instituição de ensino, apesar de todos os problemas administrativos, problemas financeiros, problemas de inadimplência, ela tem que estar do lado das famílias. E, com isso, auxiliar também. Então, a bolsa de estudo por condição financeira, ela deve ao quê? Analisar a situação socioeconômica da família para a concessão de um percentual de um determinado desconto. Isso eu estou falando também para as escolas que têm um fluxo de caixa maior, né? Então, isso daí é imprescindível que fique claro quanto a isso. E aqui a pergunta que não quer calar, né? Quer captar mais alunos do que você está captando? Então, isso daí, né, eu acho que todo mundo quer, né? E para realizar esse procedimento, você tem que descobrir a opinião dos seus futuros alunos. Então, para você captar mais matrículas, você tem que descobrir a opinião dos seus futuros alunos. Você deve estar pensando, puxa vida, não entendi, né? Como é que eu vou descobrir a opinião do meu futuro aluno? No marketing digital educacional, através das redes sociais, você consegue fazer isso. Você vai conseguir saber a opinião dos seus futuros alunos. Parece estranho, mas ele é possível. E como é que você vai descobrir? Com apenas um procedimento, um único, que é fazer uma pesquisa. E é bem simples. Você vai fazer essa pesquisa, você vai elaborar um post e vai impulsioná-lo. E a pesquisa não é uma pesquisa de 5, 10, 20, 30 perguntas. É uma pesquisa de apenas uma pergunta. Independente, isso daí eu estou falando, essa pergunta, ela vale independente do segmento educacional. A gente pode estar falando com faculdade, nós podemos estar falando com educação básica, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, cursos livres. E qual é essa pergunta? É essa aqui. Qual a sua maior dificuldade de você estudar na escola? O nome da sua escola. Qual a sua maior dificuldade em estudar na escola? Pronto. Você, gestor educacional, vai saber qual é a maior dificuldade, o maior problema que esse aluno ou responsável tem para não estudar na sua escola, para não estudar na sua instituição de ensino. A resposta, vamos lá, eu já vi várias coisas. Ela pode ser o transporte,
Ela pode ser o material didático, ela pode ser a localização, ela pode ser um professor que ela não goste, que dá aula na sua escola, ou outra coisa que você nem imagina. A partir do momento que você tabular estas respostas, você pode ter certeza, você resolverá a sua forma de pensar em captar alunos. Saiba que essa simples resposta, ela já auxiliou centenas de instituições de ensino a resolverem a sua captação de matrículas e na sua escola não será diferente. Saiba disso, gestor educacional, anote essa grande pergunta. Agradeço a atenção de todos, fico à disposição aqui para as perguntas de todos vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela sua participação aqui no evento com a gente hoje. Então, agora a gente vai para o momento das perguntas aqui, né? Lembro ainda que vocês podem encaminhar as perguntas aqui pelo Zoom. Cliquem ali no QIA, mandem as perguntas que ainda possam ter restado, né? A parte expositiva do Ricardo foi muito esclarecedora, né? Muito detalhada, muitos tópicos, então acho que esclareceu muito os nossos profissionais aqui presentes hoje. Então, eu vou convidar o professor Dalpiaz, nosso vice-presidente do Cinep, para fazer parte aqui da mesa com a gente agora. Boa tarde, professor. Tá bem, então, muito obrigado, professor Ricardo, pela sua experiência, pela sua prática, pela sua vivência de escolas e de gestão da escola, gestão principalmente desses aspectos assim, de captação e manutenção. Eu tenho aqui algumas perguntas e depois, na medida que as perguntas vão fazendo, nós vamos trocando aqui algumas figurinhas, né? Então, eu tenho aqui algumas perguntas que são bem práticas, bem, entre aspas, assim, bem simples, no sentido daquilo que acontece nas escolas. O conceito de simplicidade. Aqui, por exemplo, a primeira. Vem de Helena Machado de Oliveira, Rode, lá de Santa Maria. Como o senhor vê a campanha de matrícula para as escolas envolvendo brindes às famílias que efetivam as matrículas? É uma experiência expressiva nas escolas aqui da região, cita aqui de Santa Maria. Como é que o senhor vê isso? A questão dos brindes. Perfeito, professor Dalpiaz. Boa tarde, prazer estar aqui com o senhor também. Né? A resposta é para quem, professor? Helena Machado. Helena Machado, de Santa Maria. Helena, eu acho muito positivo desde que tenha um deadline, ou seja, desde que tenha um prazo. Né? É o que eu falei ali no meio da apresentação, né? Da palestra. A partir do momento, vamos supor, que você esteja iniciando o processo de captação de matrículas ou de retenção de alunos, rematrículas no dia de hoje, o processo, dia 1º de setembro. Caso você queira dar um brinde, que seria, vamos botar como exemplo, uma camiseta, né? Você tem esse prazo até o dia 30 de setembro. Não ficar com o brinde sem data de término, né? Então, isso poderia gerar até um problema no seu fluxo de caixa, dependendo do valor desta promoção. Então, isso é positivo desde que tenha uma data e desde que o brinde ele esteja correlacionado à educação. Muito bem. Eu agora vou fazer uma pergunta e depois dessa pergunta eu vou fazer 2 ou 3 a mais. A primeira é a seguinte. Antes do chamado marketing digital, havia aquilo que nós hoje podemos identificar talvez como o marketing tradicional. Essa propaganda em rádio, televisão, jornal, traseira de ônibus, outdoors, né? Esse tipo de propaganda, vamos pegar aqui marketing numa palavra assim mais conceitual, esse tipo ainda funciona? Professor Dalpiaz, ela funciona sim, né? E ela é recomendada, né? Muitas pessoas pensam que não dá um retorno positivo, e isso depende muito, né? Eu sempre falo, até hoje em dia,
ela não funciona, até retificando a minha resposta inicial, ela não funciona sozinha. A partir do momento que a instituição de ensino ela tem um fluxo de caixa maior para fazer uma campanha de marketing mais eficaz, né? Eu digo, com esse marketing tradicional que o senhor falou, rádio, jornal, televisão, hoje existem chamado o marketing mesclado. O que seria o marketing mesclado? É o marketing tradicional com o marketing digital. A partir do momento que a gente faz, que o senhor citou ali, o BuzzDoor, né? O que poderia ser inserido ali, gestor educacional? Poderia ser inserido o quê? Um QR Code. Então, dentro desse QR Code, a pessoa já está passando na rua, ela vai direcionar esse QR Code para a traseira do ônibus ou para o outdoor fixo, né? A placa fixa, e direcionar uma propaganda, que o professor Dalpiaz também citou, do marketing tradicional, o jornal impresso. Colocar ali numa página, ou numa meia página, um quarto de página, um QR Code. Faça sua matrícula aqui e pegar o celular, esse celular já leva com o QR Code na propaganda e ele já leva para uma landing page. E essa landing page já vai captar todos os dados desse prospect, desse futuro aluno, ou já vai direcioná-lo para a matrícula 100% online. Então, esse marketing tradicional mesclado com o marketing digital, ele tem muito sucesso. Hoje em dia, como a maioria das instituições de ensino estão com a receita, né, ali amarrada, né, querendo também fazer esse treinamento junto com os colaboradores, então isso daí, às vezes, elas migram somente para o marketing digital, por ser algo mais mensurável, porque ela tem um poder ali, diferentemente de uma página de um determinado jornal, que é X mil reais, por exemplo. E no marketing digital, ela quer gastar R$1.000 em um mês. Ela tem essa possibilidade. Então, hoje, o marketing digital ele veio para suprir essa necessidade, mas, dando essa pincelada, professor Dalpiaz, funciona assim, com essa mescla do marketing digital com o marketing tradicional. Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o tal do marketing digital, que tem algumas questões aqui. A primeira questão é de ordem interna. Neste contexto de matrículas, qual é a importância de investir em um profissional do digital para gerenciar as redes sociais da instituição? Isso é muito importante, né? Na verdade, né, isso daí, professor Dalpiaz, é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente. Quem deve fazer o marketing digital, quem deve cuidar das redes sociais da minha escola, da minha instituição de ensino? Hoje nós temos, né, se a gente for parar para analisar, e dentro dessa sua colocação, dentro do seu questionamento, ele foi muito inserido em contratar um profissional para isso. Hoje não existe essa necessidade, eu já vejo em escolas alunos já fazendo isso para a própria instituição de ensino, né? Então, essa geração hoje, elas estão muito na frente. Então, existe alunos da escola trabalhando para a escola nesse direcionamento. Então, eu vejo hoje em dia, dependendo do tamanho da instituição de ensino, né, existem várias possibilidades. Ou ela pode contratar uma empresa especializada para fazer o marketing digital, ela pode contratar um profissional específico, ou ela pode ter um aluno mesmo da sua escola, da sua instituição de ensino, né? Eu já vi uma escola que o aluno tem 500 mil seguidores no Instagram, né? E devido ao quê? Devido ao marketing digital. Então, ele tem uma expertise, então ele não pode ser jogado fora nesse sentido. Então, a gente tem hoje adolescentes, youtubers, né? Então, isso também não pode. Então, o que a gente não pode é descartar isso. Nenhuma escola pode descartar isso. Hoje a escola igual a alguns anos atrás, que a escola não tinha site. Uma escola que não tem site, né, não existe o endereço, né? Então, isso daí realmente é inadmissível. E hoje em dia, a mesma coisa, a escola não ter um Facebook, não ter um endereço no Instagram, que isso
ela vai vender matrículas, ela vai conseguir captar muitas matrículas e também reter alunos, porque a página dela nas redes sociais, ela é também um endomarketing. Esse seu comentário me leva a fazer uma outra pergunta que está aqui. Qual estratégia o senhor indica adotar nas redes sociais para colaborar com a campanha de matrículas? De qual segmento que é a pergunta, professor Dalpiaz? Bom, educação básica. Educação não básica. Tem aqui, Perfeito, perfeito. Isso vai depender muito do nicho, né? Do segmento educacional. Então, a partir do momento que a gente tem uma escola de ensino infantil, é um momento, é um módulo, a partir do momento que ela é fundamental é outro, a partir que é ensino médio é outro, é igual naquela parte que nós falamos ali de retenção de alunos. Então, isso vai depender muito da captação. Mas a grande dica que eu dou, né, além da segmentação de forma correta, é fazer um direcionamento e fazer também o remarketing. O remarketing é, a partir do momento que um determinado interessado entrou no seu post, você vai ter esse remarketing. A partir daquele momento que ele entrou e não fez a matrícula, vamos supor que seja a matrícula online, ele vai ser impactado várias vezes somente com a propaganda da sua escola, da sua instituição de ensino. Então, a partir do momento que ele clicou ali, só vai aparecer para ele, através do remarketing, a sua escola, até ele verificar de novo. Então, isso é uma sugestão que eu dou para, no caso, essa pergunta e essa resposta. Sim. Agora, uma outra pergunta que está mais ligada à questão da retenção. O senhor falou, na sua exposição, um conceito que é muito utilizado, valor agregado. Né? Que valores agregados a escola pode incluir no valor da mensalidade, além do seu projeto educativo? Certo. Hoje em dia, né, nós temos as escolas, quando eu quis dizer valor agregado, é o valor já puxando, não no financeiro, né, mas no valor pedagógico. Né? Então, ele anotar, verificar a questão do sistema de ensino, do material didático utilizado, para que ele tenha, dos professores, da qualidade dos professores, isso é analisada pelos alunos e pelos pais de alunos. Então, isso tem que ser analisado. Já indo diretamente, professor Dalpiaz, na sua pergunta, né, hoje tudo é cobrado, né, as mensalidades à parte. Então, a partir do momento, não sei se é isso que o senhor está se referindo, mas a partir do momento que ele vai fazer uma aula extra classe, né, de futebol de salão, ou vai fazer o futsal, no caso, ou vai fazer judô dentro da instituição de ensino, isso sim é cobrado à parte. Mas o valor agregado, que eu quis dizer dentro da palestra, é o valor que a gente fala de análise subjetiva, onde o responsável ele vai analisar ali um custo-benefício, onde ele, puxa, eu vou estudar nessa instituição de ensino porque ele tem o melhor material didático, ele tem os melhores professores, ele tem uma piscina que eu vou usufruir. Então, essa é o intuito ali que eu quis dizer nesse momento. O senhor, durante a sua apresentação, também usou uma palavra, um conceito que é muito forte para os comunicadores, o conceito do endomarketing. Eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre a relação existente entre uma boa comunicação da escola para com os pais e os alunos e a retenção desses alunos. Qual é o tamanho, o significado, o sentido da comunicação nesse momento? Perfeito, professor Dalpiaz. Excelente colocação, excelente pergunta, até porque hoje ninguém gosta de ficar sem resposta. Né? Então, a comunicação ela é imprescindível em todos os setores. E na instituição de ensino, dentro de uma escola,
ela é muito mais importante. Então, a partir do momento que a escola ela dá a atenção devida ao seu pai, ao seu aluno, ao seu responsável, através da comunicação, e ela só vai dar esta atenção devida através da comunicação quando ela responder. E responder de forma rápida e direta. A partir do momento que um pai entra em contato através do aplicativo da escola, ele quer a resposta através do aplicativo da escola. Se ele entra em contato telefônico para falar com uma determinada pessoa da coordenação pedagógica ou da coordenação administrativa, ele quer o contato, o retorno por telefone. E isso, se a pessoa não pode atender nesse momento, ela tem que dar essa resposta em até 24 horas. Isso é básico para que tenha essa questão de comunicação e também seja inserido dentro do endomarketing, né? Então, isso que o senhor falou do endomarketing vinculada à comunicação e à retenção de alunos, ela faz todo o sentido. Porque a escola que o pai vai lá, tenta falar com a coordenação, e passa uma semana, não tem uma resposta, ou não tem um agendamento, o que vai criar? Vai criar uma birra, um desgosto desse responsável para com a instituição de ensino. Então, essa comunicação, essa pessoa que está à frente da comunicação, ela é imprescindível para que a retenção de alunos também chegue a 89%, que é o número mágico que a gente falou na palestra. Professor, enquanto o senhor respondia, fazia comentários, eu me lembrei daquilo que as escolas estão enfrentando hoje, que é, ou grande parte das escolas, está enfrentando hoje, que é a preparação para o novo ensino médio. O que representa uma comunicação hoje para que essa implementação do novo ensino médio, de fato, isso aconteça com resultado para a escola? Sem dúvida, né? E é uma informação, porque a gente tem processos de matrículas para o primeiro ano do ensino médio, sempre, não vou dizer igual, né? Mas sempre a mesma coisa de anos anteriores. A partir de agora, os pais dos alunos que estão no 9º ano, que vão matricular seus filhos no primeiro ano do ensino médio, eles estão com muitas, mas muitas dúvidas. E por que ele vai escolher a escola A e não vai, ou vai escolher a escola B ou vai escolher a escola C? Isso daí devido à comunicação, devido à resposta que dentro da sala de matrícula ou dentro, através das redes sociais da escola, da instituição de ensino, vai dar para o responsável. Ele também hoje ele vai analisar aquilo que a gente falou anteriormente ali, professor Dalpiaz, o valor agregado que a escola, né, do primeiro ano do ensino médio vai ofertar, né, porque não tem essa obrigatoriedade de ser o mesmo currículo, então ele vai ver o melhor para o seu filho. Então, isso daí vai contar também. Então, a comunicação ela está diretamente ligada a essa retenção de alunos e também a essa nova, para a mudança da BNCC, e também ao primeiro ano do ensino médio agora, que realmente é um divisor de águas, né? O Ivan Renner, lá do Colégio Sinodal de São Leopoldo, ele faz uma pergunta que muita gente gosta de fazer e de ter o retorno, que são as pesquisas e os resultados. Qual é o percentual que deveria ser alcançado para as matrículas dos alunos novos entrevistados, ou candidatos de alunos entrevistados para uma matrícula nova? Que percentual é aceitável? Isso vai depender do número de alunos dele para com análise do percentual de rematrículas. Mas, falando especificamente, de forma mais genérica, para a gente atingir esse percentual futuro de 89%, já na captação de matrículas de alunos novos, de cada 10, ele tem que fechar, no mínimo,
de 6 a 7 matrículas, ou seja, em torno de 60% a 70% da procura, ou seja, dos leads quentes, porque ali a gente tem também os leads quentes, os mornos e o frio. Tá? Então, isso daí tem que ser mensurado também. Estou falando dos leads quentes. Interessante. Nessa sua relação, o senhor inclui também aquelas consultas ou pesquisas que são feitas por pais via telefone? Ou Sim, só não. naquelas entrevistas presenciais? Não, a partir do momento, né, professor Dalpiaz, a partir do momento que qualquer interessado, seja ele o aluno, seja o responsável na pessoa do pai, da mãe, dos avós, entra em contato com a instituição de ensino, ou através do telefone, como o senhor mencionou, ou através do WhatsApp, ou através de qualquer canal das redes sociais, ou seja, qualquer canal de comunicação da instituição de ensino, ele tem que entrar no CRM. O CRM é um grande tabulador que vai o nome do interessado, a série do interessado, para que entre ali e aí sim a gente vai trabalhar se essa lead, ou seja, se esse prospect é um lead frio, é um lead morno ou é um lead quente, para que ele seja trabalhado nesse momento de matrícula. Agora, há várias perguntas aqui bem práticas também, né? Importantíssimas, mas bem práticas, bem no chão da fábrica, né? Aqui diz o João Antunes, lá do Colégio também Sinodal: sabemos que não teremos uma segunda chance de causar uma boa impressão aos nossos candidatos. Assim, além dos pontos que o senhor abordou, não é importante também estar atento aos detalhes das estruturas físicas, pátios, jardins, cores, pinturas, paredes e assim por diante? Perfeita colocação, né? Muitas pessoas, muitos gestores educacionais esquecem a ambientação, né? E essa ambientação, que eu sempre digo que é essa reforma que deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano na escola e, se a escola puder, se a escola tiver fluxo de caixa para tal, fazer nas férias de julho também, 2 vezes por ano. Então, isso, lá, pessoal do Sinodal, né? Ela vai trazer alunos. A partir do momento que você vai mostrar a escola, mostrar a instituição de ensino, o pai também está interessado. Isso daí não somente a fachada, né? Eu sempre digo, mostrar a sala de aula, né? E essa pintura, essa repaginação, essa mudança de ano a ano, para não ficar naquela mesmice, ela é muito importante para que o próprio aluno que está ali, que inicia no sexto ano, vamos supor, de uma escola de Fundamental 2 e que vai até o terceirão, ele vai ficar ali 7 anos, que ele tenha, né, essa mudança, para não ficar na mesma sala, na mesma pintura. Então, essa repaginação através de profissionais especializados também. Hoje a gente tem arquitetos especializados em escolas e instituições de ensino, precisa, e isso daí também aumenta a captação de matrículas. Aqui tem mais uma pergunta da Escola da Paz, São Leopoldo. O senhor já comentou, mas ele quer um pouco mais aqui, né? Quais são os passos para fazer o endomarketing após o primeiro dia de aula do aluno? Isso tem a ver, muitas vezes, com o primeiro dia, propriamente o primeiro dia, né? Que ação de marketing, por exemplo, a escola pode fazer mais com os alunos novos do que mesmo com os alunos que já estavam no ano anterior aí? Perfeita colocação, excelente pergunta também, né? O endomarketing, quando eu mencionei ali que deve ser iniciado no primeiro dia de aula, ele deve ser trabalhado com o aluno, né? Então, a gente, não falando somente da parte pedagógica, da parte administrativa, mas nos extra-aula. Então, entraria a própria festa, vamos pegar um exemplo, a festa junina, é um endomarketing. A festa não é bem festa, mas a homenagem do Dia dos Pais, Dia das Mães, é considerado um endomarketing muito positivo, logicamente, dependendo da
escola, ensino infantil, Fund 1, né? Ainda assim, já Fund 2, ensino médio, não. Então, a formatura é um grande endomarketing, né? Hoje nós temos formaturas de fase a fase, não é somente hoje quando encerra o ciclo do ensino médio, no caso, mas nós temos no término do Fund 2, nós temos no término do Fund 1 para o Fund 2, do infantil. Então, isso é um endomarketing, é uma grande congregação. Então, essa tríade aluno, escola, família, ela é o endomarketing. Então, essa pergunta, o endomarketing, quando eu digo trabalhar desde o primeiro dia de aula, são as atividades que tem que serem proporcionadas pela escola, pela instituição de ensino, ao aluno e à família. E com isso aí vai gerar uma satisfação e o prazer do aluno estar naquela escola. O Maurício, do Colégio Batista, aqui de Porto Alegre, ele faz uma pergunta em torno das ações em praças, ruas externas em geral. Na sua experiência, esse tipo de ação traz alunos ou é muito difícil? Eu imagino que o Maurício esteja falando de uma captação... Captação. Ali na praça mesmo, no contato físico, né, professor? Isso. Isso depende, né? Se ele estiver numa cidade ou num bairro que tenha essa capacidade de fazer esse procedimento, ela pode ser feita sim, né? A partir do momento, e já não digo nem mais, eu acredito que o Maurício esteja se referindo a isso, na antiga prancheta, onde vai estar a prancheta, alguém fazendo essa abordagem e anotando a caneta. Eu já vejo e já dou a dica a ele para fazer através de um tablet. A partir do momento que ele fizer esta captação, se ele já tem essa expertise no momento, né, que você já utiliza isso de alguns anos, a partir do momento que ele pegar os dados da pessoa no tablet, a partir de um programa que tem, vai direcionar já para outra pessoa entrar em contato com o interessado. Então, isso daí, dependendo da escola, dependendo da segmentação da escola, do nicho educacional, dependendo da cidade ou do bairro, ele dá resultado. Eu sempre digo que depende muito da análise da instituição de ensino, né? Então, depende muito da instituição de ensino é como se fosse uma roupa, né? Então, a gente não fica muito no genérico, a gente passa mas cada um tem sua história. É a mesma coisa, professor Dalpias, quando eu falei do manual de matrículas, né? Eu estava mostrando esses dias no meu Instagram o manual de matrículas da minha escola. E muitas pessoas, Ricardo, me passa o manual de matrículas, eu quero comprar, e eu disse, não é. Cada escola tem uma tipicidade diferente e cada uma tem a sua cultura organizacional diferenciada e, com isso, o manual de matrículas ele é único. Da minha instituição de ensino é uma, da sua escola é outra. Então, isso é muito importante, né? Mas, voltando ali, é uma ideia para o Maurício é colocar os tablets e já direcionar no contato sequencial. Professora, a Kátia Lucas, do Colégio Santa Luzia, tem dificuldade de entender ainda a relação entre a assinatura digital dos pais e esse tipo de matrícula, porque os pais, de certa maneira, para registrar uma assinatura digital também tem o seu custo, né? E ela disse, olha, os pais já alegam que a matrícula já é cara, ainda tem que pagar essa assinatura digital. Como administrar esse conflito aí? Perfeito, excelente colocação também, né? Hoje existem possibilidades de assinatura digital de forma gratuita, né? Então, também depende do número de alunos, número de pais de alunos que vão assinar, né? Tanto na rematrícula, acredito que ela esteja se referindo à rematrícula, porque ela já conhece os pais, né? Mas já existe a possibilidade, levantando também outro ponto, ela é legal, não é nada de ilegalidade quanto a isso, né? Então, ela é legal, ela é chancelada quanto a isso, mas existem possibilidades também, existem empresas, né, que
cobra um valor, eu não me recordo qual o valor de uma determinada assinatura, mas tem empresas que já estão fazendo de forma gratuita. Ela pode verificar isso através da internet, do Google, que isso daí existe já sim, aí depende também do número de alunos, logicamente. Aqui no Rio Grande do Sul, professor, grande parte, talvez a maioria das escolas, elas são comunitárias e muitas delas têm uma perspectiva social assim bonita, né, de auxílio, de participação da comunidade, e elas são filantrópicas, né? Elas são filantrópicas. Eu faço essa consideração porque o senhor abordou aí nas bolsas, né? Então, assim, ó, quando a escola estabelece o valor da mensalidade, aí já começam alguns descontos, né? Por exemplo, alguns dão desconto chamado desconto comercial. Ou eu não posso pagar a mensalidade integral, então tá, pega aqui 20% de desconto. Há o desconto, algumas escolas dão desconto de irmãos. Para quem tem 2 irmãos, mais um desconto. Aí há os descontos resultantes dos acordos sindicais. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, né? Depois, há a questão da filantropia. Da filantropia, o desconto pode ser 50% ou 100%, dependendo da circunstância, né? Claro, esses descontos não podem ser considerados bolsa de estudo. O que o senhor se refere é exatamente entre aspas, a gratuidade que a escola vai proporcionar a alguns alunos em razão daquilo que o senhor chama de mérito, porque esta bolsa, por este aluno, ou este aluno tendo essa bolsa, acaba indiretamente ou diretamente ajudando a escola a captar novos alunos. Exatamente. Não, perfeito seu raciocínio, professor Dalpiaz. E falando especificamente das escolas filantrópicas, né, onde eu até, por coincidência, ontem estava falando com uma também, direcionar esses alunos para um outro período, ou seja, matutino, vespertino, existe essa cobrança e jogar os alunos que estão vindo, que são oriundos, no caso da filantropia, para um período noturno, por exemplo, né? Então, existe, sim, esse direcionamento até para desafogar a escola nesse momento ali de não dar sobrecarregar no período matutino e no vespertino. Seria uma sugestão também. Aqui vem uma segunda pergunta, professor, a respeito do percentual de captação. O senhor diz que o ideal é matricular pelo menos 60% dos alunos que sondam a escola, que buscam a escola, né? É um percentual que a escola deve perseguir. Aqui o professor Antunes pergunta de novo: o que fazer com os 30% ou 40% que não se matriculam? Sim, isso daí tem que fazer um trabalho, né? É um trabalho hoje, porque saber o porquê esses alunos que não se matricularam, né? Então, hoje, através ali da Prospecta Educação, nós temos um trabalho muito interessante, né? Então, a partir do CRM, onde a gente viu que mais de 2.000 interessadas, um exemplo, né? Procurou uma escola, e desses 2.000, vamos lá, nós matriculamos 1.500. Dessas 500, aonde eles foram estudar? Por que eles não realizaram a matrícula? Então, esse estudo para saber se foi financeiro, se foi mau atendimento, se foi a localização, se não tinha o transporte que eles queriam, né? Então, saber o porquê. Então, essa é a grande causa, né? Então, indo ali diretamente, indo até na última colocação que eu fiz dentro da apresentação, é a grande pergunta, né? Qual a sua, para o futuro aluno, para a pessoa, para o aluno que não se matriculou, qual a sua maior dificuldade em estudar na escola, na sua escola? Isso daí ele já sabe antes.
Então, isso daí justamente vai suprir, né, essa evasão de captação de matrículas de alunos novos. Mas a inteligência em pesquisa para análise é importante. Por que eles não se matricularam? A pessoa tem que ter estas respostas, sim, para melhorar para o próximo ano a captação. A Stefânia aqui, do Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, traz uma situação e pede uma consideração sua, mas uma consideração muito interessante aqui. Percebemos como as formações, rodas de conversa, webinars, etc., se tornaram bem recorrentes na pandemia. Elas seriam um projeto interessante à escola e contribuiriam para o endomarketing e também para o marketing de captação de matrículas? Sim, sem dúvida, né? Hoje em dia, substituiria até as reuniões presenciais, né? Então, a reunião que ela realizaria com os pais dentro da escola, ela pode ser tranquilamente feita, conforme a gente está fazendo agora, uma plataforma Zoom, ou através do Google Meet, né? Ela pode fazer isso. E ela, se referindo à escola, convidar um palestrante para debater com os pais ou debater com os alunos, sendo isso uma configuração de endomarketing, sem dúvida nenhuma. Só tem que cuidar os temas, né? Então, para que a gente não entre em temas polêmicos, mas em temas atrativos para os pais, em temas atrativos para os alunos. Então, eu acredito que seria um grande endomarketing que ela pode fazer e já pode botar dentro do calendário que ela possa já deixar tudo organizado no ano de 2022. Professor, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas eu gostaria que o senhor agora fizesse algumas considerações sobre a seguinte situação. Nós temos cidades grandes, cidades médias e cidades pequenas. E nós temos escolas em cidades grandes, médias e pequenas. O marketing, a captação ou a retenção de alunos deve ter estratégias diferentes numa escola de uma cidade grande e uma escola de uma cidade pequena. Ou, talvez, numa cidade onde existem poucas escolas, vamos dizer assim, particulares, e uma cidade onde existem muitas escolas particulares. As escolas deverão estudar estratégias diferentes. O senhor podia fazer uma relação em relação a essas duas situações? Sem dúvida, professor Dalpiaz, né? Dentro dessa sua colocação, a gente partindo, aquilo ali que eu falei anteriormente da roupa, né? Cada uma tem uma tipicidade diferente, uma tipicidade regional diferente. Mas a escola que quer utilizar o marketing digital, ela independe do tamanho. Por quê? Porque ela pode fazer uma segmentação de pegar somente na sua territorialidade, ou seja, somente na sua cidade, e na escola grande, que ela não quer pegar um bairro que o aluno não estude na sua escola, devido à distância, ela pode segmentar somente o seu bairro, né? Então, isso existe sim, essa possibilidade. E com isso, até investindo, ou seja, o investimento que ela vai utilizar com um valor menor, com um valor proporcional menor. Já na retenção de alunos, né, existe, sim, também essa diferenciação. Por quê? Porque ela não vai fazer a mesma estratégia uma cidade grande para uma cidade pequena. Eu digo ali, no caso do endomarketing, onde a gente está falando de um passeio extraclasse, por exemplo. E o pessoal da cidade maior vai para até a cidade menor, né? E vice-versa. Então, eu acredito que isso daí depende de cada instituição de ensino, lembrando que no marketing digital existe, sim, essa possibilidade de segmentação e de geolocalização, né? Geolocalização que é muito importante para que possa ser impactado o responsável do aluno ou o aluno de uma forma correta e clássica, ou seja, o investimento real. Muito bem.
Foi muito bom a sua conversa, foi fantástica, gente com experiência de escola, de gestão, né? De sala de aula. Isso ajudou muito a compreender essa dinâmica toda e essa, desculpe a expressão, talvez essa angústia, esta ânsia de acertar. O que os diretores, o que as escolas querem é acertar, né? Então, encontrar o caminho para o acerto é um caminho, às vezes, meio dolorido, porque exige reflexão, exige paciência, exige estudo, exige um pouco de prática, né? E quando vem alguém da sua experiência ou com a sua experiência para nos iluminar, a gente fica muito contente e muito satisfeito. Bom seria se no ano que vem nós estivéssemos aqui presentes de novo e os relatórios das escolas fossem todos otimistas. Olha, da sua palestra eu captei este ponto e nos ajudou. Eu acho que isso seria maravilhoso. Esperamos que assim, de fato, aconteça. Então, nós queremos agradecer a sua presença, sua iluminação, a transmissão de sua experiência, que foi muito boa, e esperamos nos encontrar num próximo evento organizado pelo Cinep. Então, muito obrigado, professor Ricardo. E eu agora vou aproveitar e fazer um comentário também de comunicação e de endomarketing. Não de endo, mas de marketing. No próximo dia 8, o Cinep estará lançando a revista digital do 16º Congresso. Às 14h, às 14 horas, haverá um debate sobre os principais temas promovidos no último Congresso. E esta gravação, esse debate, será transmitido via YouTube. As escolas receberão o convite e horário mais adiante, logo nos primeiros dias da próxima semana. Tá bom? De minha parte... Senhor Dalpiaz, eu agradeço as suas palavras, obrigado, também foi um prazer enorme estar aqui com o senhor, com o Eduardo, com o professor Bruno, né? E fico à disposição das escolas associadas ao Cinep também, ali, através do meu Instagram, que é o @rkaltoff, né? Quem não bateu ali a foto que eu falei, bata para receber o e-book Como Transformar a Sua Instituição de Ensino em uma Máquina de Matrículas, e ficamos sempre à disposição para ajudar, e torço também por essa sua analogia aí que o senhor falou, aí, que no próximo ano a gente tenha esse sucesso aí dos gestores que utilizaram pelo menos um pouquinho aí da palestra de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço de todo o Cinep para o senhor, viu? Obrigado, professor Dalpiaz. Obrigado, Ricardo. Pessoal, a avaliação aqui já está sendo super positiva da sua fala, muito explicativa. O pessoal está bem satisfeito com a sua participação. Então, a gente agradece muito o seu empenho aqui e o seu tempo aqui com a gente no Cinep. Contribuindo com a fala ali do professor Dalpiaz, esse evento de lançamento da Educação em Revista vai ser na quarta-feira que vem, vai ser no Facebook da Educação em Revista. Então, acessem lá também no Facebook Educação em Revista. Vocês podem curtir a página, todas as informações do evento vão estar lá. E vai ser na quarta-feira, às 14 horas. Vai ser um debate bem enriquecedor lá também. Então, em nome do Cinep, desejo uma boa tarde e muito obrigado pela presença de todos.